Os pedidos de recuperação judicial em setembro aumentaram em relação ao mesmo período de 2015. De acordo com uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito, em cenário de recessão econômica, especialistas afirmam que a medida é a melhor opção para evitar a falência. Nós convidamos o advogado Cristiano Fernandes, que é presidente da Comissão de Direito Empresarial da OAB do Distrito Federal. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Eri. Bom, a recuperação judicial, ela vem antes do pedido de falência? É para evitar a falência? Nem sempre. O pedido de recuperação judicial, ele serve eminentemente para preservar a empresa e fazer o pagamento do maior número e maior quantidade dos créditos dos credores. Existe uma possibilidade da empresa pedir a recuperação em 10 dias, quando a própria falência é requerida antes da recuperação. Mas isso não significa que sempre a recuperação virá antes da falência. E qual é a diferença? Porque a gente ouve os dois termos aí, né? Recuperação judicial e extrajudicial. Qual é a diferença dos dois? A recuperação judicial, ela tem várias garantias e vários procedimentos que na recuperação extrajudicial você não encontra. Por exemplo, na recuperação judicial você vai ter a nomeação do administrador judicial, vai ter a assembleia de credores, a suspensão das ações antes da homologação do plano, e isso na recuperação extrajudicial você não vai encontrar. Na recuperação judicial também não é possível incluir débitos de crédito de natureza de acidente do trabalho e também de salário dos trabalhadores. Na recuperação judicial tem que entrar com pedido na justiça, como bem Exatamente. O principal é isso, O procedimento é através de uma ação específica assinada por um advogado na justiça, na vara específica de recuperação judicial daquele estado ou do Distrito Federal. E o que deve constar no plano de recuperação judicial? Já que é feito um plano, logo depois também autorizado pela Justiça, o que deve constar nesse plano? Os empresários e os advogados precisam ficar bastante atentos em relação a isso, porque é o principal da recuperação. O plano, ele precisa ser aquele que se adeque à realidade da empresa, que está em crise econômico-financeira, e também à necessidade dos credores. Pela necessidade dos credores, eles realmente iriam exigir 100% do crédito. Mas como a empresa está em recuperação, ela precisa demonstrar, através de contabilidade, números e outros procedimentos mais de prova, de que ela não tem como arcar com 100% do crédito. Então, o plano de recuperação é a maneira que a empresa vai ter de demonstrar para os credores que ela pode se preservar e, ao mesmo tempo, pagar, ainda que de forma parcelada ou com algum desconto, os créditos que estão sendo perseguidos. As pessoas confundem muito fechamento de empresa com falência. É como a gente pensou, uma loja fechar, uma empresa fechar, a pessoa fala, faliu. Mas é bem diferente, doutor? É verdade. A Lei 11.101 de 2005, ela tem os requisitos para que você faça a decretação da falência. E essa decretação, ela sempre passa por um juiz togado. Ou seja, é um juiz de direito que vai decretar a bancarrota da empresa, a extinção definitiva por falta de condições de arcar com os seus débitos. Já o fechamento puro e simples, quando a empresa não tem condições de continuar, é um fechamento irregular que pode gerar um processo de falência, mas não significa a mesma coisa. Lembrando que o fechamento irregular de empresas sem a devida baixa na junta comercial, sem a devida decretação, porque é possível, inclusive, pedir autofalência. Sem esses requisitos, pode gerar, e quase sempre gera, o redirecionamento das execuções fiscais e também dos créditos que não são fiscais contra o patrimônio dos sócios da empresa. Então, é importante que, na impossibilidade de continuar operando a empresa, que ela procure os profissionais, o advogado, o administrador e o contador, para saber se ela pode se recuperar ou se é necessário pedir a falência. Tá ótimo. A gente continua nesse assunto no próximo bloco. Só um minutinho, por favor. O Jornal da Justiça está de volta e a gente volta a falar com o advogado Cristiano Fernandes, que está aqui no estúdio hoje conosco e que está conversando sobre a recuperação judicial das empresas, que cresceu aí no último mês o número de pedidos de recuperação judicial. Doutor, a gente sabe que esse pedido aí é num momento difícil para a empresa, de recuperação judicial. Ela pode continuar trabalhando com os funcionários dela, mesmo tendo o pedido de recuperação judicial aceito pela Justiça? Ela pode e deve continuar trabalhando.
porque se ela não fizer assim, ela não vai conseguir arcar com as obrigações que ela vai assumir no plano de recuperação. Então, como um dos objetivos da lei é a preservação da empresa, ela precisa continuar e persistir com os seus planejamentos, a sua estratégia de crescimento. Empresas que participam de licitações, e tem muitas licitações aí que estão enfrentando um problema também na empresa, podem entrar com pedido? Esse é um caso polêmico, mas alguns tribunais do Rio, São Paulo, inclusive com precedentes do próprio STJ e do Rio Grande do Sul também, já definiram que as empresas que têm uma dependência muito grande de licitações, apesar da própria Lei 11.101 vetar a participação delas em licitações e a Lei 8666 também vetar a participação de empresas que estão em recuperação judicial de participar de licitações, já há jurisprudência dizendo que sim, é possível sim, contrariando esses artigos, mas salvaguardando a Constituição Federal no que diz respeito ao princípio da isonomia e também a liberdade de exercício da atividade econômica. Não seria razoável você impedir a empresa de se reerguer, de se recuperar, porque ela depende do Estado. E o Estado também precisa contribuir com essa intenção para salvar os empregos, a economia local e o próprio faturamento e sobrevivência dos sócios. O que acontece com a empresa se ela não cumprir o plano que foi aprovado? A empresa, existem duas consequências em momentos distintos. Se ela não cumpre o plano depois que ele é homologado, durante 2 anos depois da homologação, qualquer credor que esteja incluído no plano poderá pedir a falência por falta de cumprimento do plano de recuperação. Passados 2 anos da recuperação homologada, então os credores não poderão pedir a falência em razão do descumprimento do plano, mas poderão executar na justiça o plano e, se houver uma frustração desta execução, aí sim a falência pode ser requerida. E como como o pedido é encerrado? Como a recuperação judicial é encerrada? A empresa está em recuperação judicial, tem um prazo para que ela se recupere? Como isso se dá fim? A Lei 11.101 tem a previsão de que o processo judicial de recuperação ele dura 2 anos após a homologação e o trânsito em julgado da sentença que homologou o plano de recuperação. Acontece que nem sempre os planos de recuperação coincidem com esses 2 anos. Quase sempre eles ultrapassam esses 2 anos. Então, juridicamente, 2 anos após, o processo é extinto por uma decisão de extinção da recuperação pelo juiz da recuperação e o plano em si, se for maior do que 2 anos, continuará. Então, nós temos a extinção do processo, mas a empresa continua em recuperação. Tá ótimo, doutor. Muito obrigada pela entrevista. Eu conversei com Cristiano Fernandes, que é presidente da Comissão de Direito Empresarial da OAB do Distrito Federal e conversou hoje com a gente a respeito de falências e recuperação judicial. Obrigada. Até uma próxima.